Então, ó, nós já sabemos aqui no nosso curso como é que ele vai funcionar, né? 20 temas, 20 padrões, já sabemos como é que a redação vai ser corrigida, já sabemos que o fator de multiplicação, salvo se houver algum tipo de correção por parte do Sebrasp ou do TSE, é 10. E aí agora a gente vai para as dicas gerais do Sebrasp. Vou começar com uma dica de estrutura de texto. Tipo assim, qual que é a estrutura mais aceita no Sebrasp, tá? Flávia, eu já tive aula com outros professores e já vi vários professores falarem que não precisa ter introdução no Sebrasp. Bom, eu também já vi isso. E de verdade, eu já vi alunos que tiraram nota máxima sem fazer introdução. Mas eu já vi aluno penalizado também pela falta de estrutura no texto. Porque a estrutura é um critério de avaliação. E como é que eu vou te provar isso? Porque o negócio não é eu falar, né? É eu te provar. Primeiro eu vou mostrar alguns textos. Mas olha aqui, ó. Organização das ideias em um texto bem estruturado. Valeu só meio de 10 pontos. Mas meio ponto, né, gente, pode ser a sua vida. Outro aqui, ó, estrutura. Organização das ideias em um texto estruturado. Em 10, valeu meio. Tô pegando certames diferentes. Esse daqui, ó, TRE Goiás. Aí esse daqui, peguei a Anatel. Vou pegar aqui ICMBio, 20 pontos. 1 ponto. Vocês viram que é mais ou menos 5%, por isso que eu falei assim, 2,5 em 50 seria uma boa perspectiva para isso aqui, ó. Então aqui, legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafo, que seria um viés mais estético do texto, e a estrutura textual, organização das ideias em um texto estruturado, que seria introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, primeira coisa, realmente, quem fala com você assim, não precisa fazer uma introdução, pode ir direto aos itens, não está falando uma coisa falaciosa. Por quê? Eu já vi alunos tirarem nota máxima fazendo isso. Beleza. Então, se não for possível fazer uma introdução pela falta de espaço, beleza. A gente pode se ater aos itens. Mas, se der para encaixar o primeiro item como introdução ou fazer uma introdução mínima apresentando o tema, eu aconselho. Para que você não perca míseros 5% da nota em estrutura, mas que isso faça falta depois. Então, a questão é, eu já vi aluno que não foi penalizado, mas já vi aluno que foi penalizado também, tá? Nessa parte de estrutura. O que eu diria é o seguinte, o Sebrasp é muito flexível com a estrutura. Título, jamais, beleza? Então, vamos começar aqui, ó. Nossa estrutura. Vou colocar na tela cheia, só para ficar melhor. Vamos fazer uma estrutura básica do Sebrasp, que é o que você já gostaria para hoje. Bom, na minha estrutura básica, o que acontece? Imagina que se eu te falasse assim, o número de itens deve corresponder ao número de parágrafos. Você acabou de ver um texto comigo que eram 2 itens. Mas, na verdade, o que definia o número de parágrafos naquele texto não era o número de itens, era a quantidade de fases. Vocês conseguem entender isso? Então, cuidado para você não ficar muito engessado e não fazer um negócio que não faz sentido para o seu texto. Vamos lá te mostrar isso aqui, ó. Neste texto que nós estávamos analisando, neste aqui, eram só 2 itens. Mas não fazia o menor sentido você dividir esse texto em 2. Não fazia 2 parágrafos. O que fazia sentido era você entender que você tinha que apresentar 4 etapas. Então, o Sebrasp mesmo sugeriu uma introdução falando que eram 4 etapas, depois a apresentação da primeira etapa, a apresentação da segunda etapa, da terceira e da quarta. Então, isso daqui seria o ideal de estrutura para esse texto. Se o menino fizesse um texto com 2 parágrafos, eu acredito que o Sebrasp miseramente ia descontar dele esse meio ponto, porque o texto ia ficar meio desarranjado. Então, depende do que você está falando, amigo. Por isso que eu vou fazer os textos para você e vou te explicar como é que eu fiz. Então, é claro que a gente pode usar como padrão olhar o número de itens, mas isso por si só não resolve. O que é mais aderente é você entender a proposta. Então, vamos lá. Se eu tenho, descreva as etapas de desenvolvimento e discorra sobre cada etapa, imagine que eu não vou primeiro descrever e depois falar. Eu vou descrever uma etapa e falar na sequência. Vou descrever a segunda etapa e falar na sequência. Então, quando eu te dou um modelo muito simplificado e falo assim, ó, cada item um parágrafo, eu posso minar a sua chance, inclusive, de ter essa nota de estrutura adequada. Então, isso é possível, a depender do tema, mas dependendo do conteúdo, é melhor você estruturar a partir do conteúdo. Entenderam as duas
possibilidades? Então, nós vamos trabalhar com 2 cenários. Vamos lá. O que são os meus cenários aqui? É porque às vezes a gente fica focado de um jeito só e de um jeito só não funciona. Então, estrutura básica do Sebrasp, a gente vai considerar 2 opções. Opção 1, itens que permitem paragrafação. Cada item é um parágrafo. Tem isso, claro. Opção 2, divisão a partir do conteúdo, que é o que a gente fez aqui, ó. Então, veja o tema usado na aula. Então, a proposta está falando lá, por exemplo, assim, etapas, tópicos, fases, tipos. Aí você vai colocar cada tipo, cada fase, cada tópico, cada etapa em um parágrafo, tá vendo? Itens que permitem paragrafação, não tem esse acento aqui não, itens que permitem paragrafação, cada parágrafo, é porque eu já estou no cada parágrafo. Cada parágrafo de desenvolvimento corresponderá a um item da proposta. Então, ele vai pedir ali, dentro de uma lógica, né, vários itens, e a gente vai organizar o texto por parágrafos. Eu sempre vou sugerir introdução, apresentando o tema em linhas gerais. Essa introdução ela vai ter mais ou menos 5 linhas. De preferência, nessa introdução, já comece com um recurso de autoridade. Ou uma referência à lei, né? Depende da área. Mas você já começa ali com um recurso de autoridade, uma referência à legislação adequada, como é que você vai fazer isso aqui. Então, essa introdução com mais ou menos 5 linhas, mínimo de 2 frases, para você não fazer parágrafo frasal. O que é parágrafo frasal? Com uma frase só. Aí, agora, a gente vai diferenciar. Ou vai ser conteúdo, ou vai ser item. Aí depende de como você vai estruturar o seu texto. Ó. Se for conteúdo, por exemplo, no tema lá, você tinha 4 fases. Você vai colocar cada fase em um parágrafo. A conclusão no Sebrasp, ela costuma ser pouco importante mesmo. Tanto que no último item, ele já coloca um por fim e faz a finalização do texto. Aqui, você vai colocar os itens. Ah, se você tiver 3 itens, por exemplo, que é o mais comum no Sebrasp, você vai colocar o item 1, item 2, item 3. No caso lá, eram etapas. Etapa 1. Você vai perceber que quase todos os padrões de resposta do Sebrasp trazem exemplos. Então, atenção. Tente exemplificar, porque quase todos os padrões trazem, tá? Os padrões do Sebrasp são muito completos. Então, você tem que, né, vamos dizer assim, ficar o mais dentro possível do que o Sebrasp colocou como referência ali. Bom, Flávia, beleza, já entendi que eu posso dividir pensando no comando do texto, ou posso ter que dividir o meu texto considerando outros aspectos que vão dizer respeito à própria proposta. Isso não é sempre o mesmo número de tópicos, porque não tem jeito, né? Então, vamos passar aqui, pensando agora, como é que a gente poderia estruturar esse texto mesmo. Então, Flávia, como é que eu faço, então, para conseguir colocar ali o mínimo de conteúdo? Frases, tá? Vamos imaginar o seu texto dividido em frases, F1, F2, aqui F3, F4, F5 normalmente, F6, F7, F8, F9, F10, F11, e eu vou imaginar que você pode ter, por exemplo, se fosse 4 fases, ó, você ia ter até mais aqui, ó, F12, F13 e F14, então mais ou menos isso. O seu texto, ele vai ter entre
10 e 15 frases. Como ele tem 30 linhas, isso aqui é o ideal. A introdução vai ser mais curtinha. A gente vai se preocupar com os conectores, espaço de parágrafo de mais ou menos 2,5. A apresentação no Sebrasp é importante, você viu lá, vale pouquinho, mas é uma nota, né? Então tem que ter esse recuo de parágrafo. 1,5 centímetro, né? Essa tampinha da caneta lá. Então faz o recuo. Eu vou começar assim, ó. Segundo XXX, tema, já pega o tema. Beleza? Analisa. Isso significa... Vou deixar aqui na linha de baixo, só para você entender que pega o tema, desenvolve. Aí aqui, sem parágrafo, ó, isso. Esse aí apresentar aqui é outra coisa, tá? O importante no Sebrasp é uma dinâmica de conectores bem específica, ó. Em relação a, pode ser uma etapa, uma fase ou um tópico. Aí você vai continuar. Porque aqui você está respondendo coisas. Então, geralmente, essa dinâmica funciona bem. Você só vai ter que pensar se ela está aderente aos tópicos do texto ou aos itens, tá? Ainda cabe mencionar que... Então, você vai colocar aqui, esse é um parágrafo que vai responder um item ou que vai descrever uma fase, enfim, tá? Aí, ó, em relação a... Vou começar aqui, ó. Outro item... Sempre começa pelo tópico, não inventa muita moda, não. Responder um outro tópico, tá? Então, uma estrutura básica. Não precisa ficar fugindo muito disso, não. A crase aqui vai depender do que vier depois, né? Aduz a... Coloca alguma outra coisa aqui. E pode ser que você tenha mais um item. O ideal é que o último a gente coloque por fim. Vai citar o tema. Já vai deixando as vírgulas, tá vendo? Que aí você erra menos. Pronto. Então, isso aqui você organiza o texto, mais ou menos, pensando em conectores. Por que eu deixei isso aqui em vermelhinho? Porque dependendo do que você tiver, pode não caber uma introdução. Não caber, que eu falo, em termos de tamanho mesmo. Isso aqui é uma estrutura básica que a gente pode usar no Sebrasp. Então, essa estrutura básica vai depender do seu tema, porque ela pode variar, mas o mais importante é uma dinâmica de conectores e de sequência de apresentação de informação. Você está apresentando informação, tá? Então, ó, segundo fulano de tal, usa uma teoria da sua área. Isso significa que, então, eu vou falar sobre administração geral. Então vou citar Chavenato, por exemplo. Eu vou falar de letras. Eu vou citar, por exemplo, o Evanildo Bechara, que é membro da Academia Brasileira de Letras. Então, cada área vai ter um autor de referência e é importante que você, já se valendo desse autor, respalde o seu texto a partir desse autor. Flávia, no meu caso, não é um autor de referência, porque tem coisa que é conceito, né? Administração pública e tal, e tem coisa que é lei. Então, se for lei, você vai falar segundo a Constituição Federal. Aí, se não for na Constituição Federal, se for em outro tipo de dispositivo legal, vai citar o outro tipo de o quê? Dispositivo. Então eu vou falar segundo o Código Penal, beleza? É o que estava pedindo, é segundo o Código de Processo Civil. Então, basicamente, já comece com a legislação aderente ao tema ou com um autor de referência. Bom, isso significa que explica, né, gente? Eu quero que você explica. Além disso, significa que você pode trocar por isso ocorre, porque isso sugere que, claro que você vai ter ali frases de adaptação. O que eu quero é que você desenvolva
a ideia inicial em pelo menos 2 frases, para evitar que você faça o que a gente chama de parágrafo frasal. Então, parágrafo, ele é uma estrutura com pelo menos 2 frases, porque é um conjunto de frases. Ah, Flávia, não existe parágrafo com uma frase, só existe. O Saramago, por exemplo, ganhou o Nobel de Literatura, faz vários parágrafos com uma frase só. Mas na sua redação, que é um texto dissertativo expositivo, não, né, amigo? Você está concorrendo ao Nobel de Literatura? Não, você está concorrendo a uma vaga no TSE. E aí a gente precisa ter uma estrutura que é mais harmônica com um texto dissertativo expositivo. Então é o tipo de texto e o gênero e a finalidade para o qual, né, esse texto está sendo feito é que vai dizer ali se ele deve ter uma frase só ou não. Um parágrafo tem que ser mais organizado, ele tem que ter frases mais concisas, mais curtas, tá? Então eu quero que você apresente o tema. Não tem tese, não. Por que não tem tese? Porque você não vai defender uma ideia, você vai apresentar mesmo. Então, a apresentação do tema, associada com autor de referência ou argumento de autoridade, né? Pode ser uma lei. Então, apresentação do tema, argumento de autoridade. Isso significa que eu quero uma explicação, um desenvolvimento de ideia relacionada ao que foi pedido, né? Então, explicação, desenvolvimento de ideia relacionada ao tema. Aqui, lembrando que você pode ter o item 1, item da proposta, tá? Ou você pode ter o aspecto 1 do tema. Porque se eu pedir quais são as fases, quais são as etapas, quais são os tipos, aí nesse caso, você vai ter o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, entendeu? Então, aqui, item 1 ou, a depender do que você vai ter, etapa, fases, que aí depende. Isso aqui tá mais aderente ao que? O conteúdo, você teve que observar o conteúdo. E aqui, quando a gente fala no item, você tá olhando a proposta. Mas eu vou te mostrar isso aí, para você ter uma ideia do que eu tô falando. Qual que é a melhor estrutura para cada coisa, tá? Aqui, a mesma coisa. Então, eu tô só somando ideias, porque num texto expositivo, gente, no fundo, o que você faz é acrescentar informações, acrescentar ideias. Vou te mostrar isso aqui, tomando como referência o padrão do Sebrasp, que é aquele padrão de resposta que a gente já estava analisando, porque aí fica mais fácil você entender essa lógica, ó. Voltando ao nosso padrãozinho de resposta. Quando o Sebrasp, vou usar um verde aqui, só para ficar do jeito que a gente está aqui, ó. Quando o Sebrasp começa assim, na elaboração de um planejamento estratégico, ele poderia citar um autor, segundo fulano de tal, mas tá vendo que ele já começou te mostrando o tema. Qual era o tema que a gente tinha? Implementação do planejamento estratégico em uma administração pública, em uma organização pública. Então, ele começa com o tema, sem rodeio, sem floreio, é isso que você precisa fazer. É necessário considerar 4 etapas principais. Então, não é minha opinião, não é nada. É necessário. Aí ele fez aqui, ó, desenvolveu. Na primeira, deve-se avaliar a situação atual da organização. Ele fez um resumo, tá? Na segunda, faça a análise ambiental, na qual se consideram elementos externos da organização. Nem precisava disso aqui, porque depois ele explica. Na terceira, volta-se para a análise interna. E, por fim, na última etapa, definem-se os planos estratégicos da organização. Na sequência, são descritas as atividades envolvidas em cada etapa. Então, observe que ele fez uma introdução apresentando os 4 parágrafos que ele faria. Vocês estão vendo isso? Então, o modelo que mais funciona para o Sebrasp é isso, ó. Agora, isso aqui é o D1, desenvolvi o D1. Aí depois, ó, na segunda, isso aqui é o D2. Então, eu quero te mostrar que ele só está apresentando informações. Aí, ó, quando ele fala assim, na terceira etapa, é o que a gente está chamando de D o quê? 3. Ó, por isso que eu tô pegando um padrão de resposta do Sebrasp, para você falar assim, é isso que ele quer. Por fim, na última, ele nem se deu o trabalho de trocar o conector, ó, tá ótimo. Por fim, D4. E ele desenvolveu essas ideias aí. Então, basicamente, o que eu preciso é de um texto organizado desse jeitinho. E ele foi acrescentando informações, ó. A primeira etapa consiste nisso. Nesse momento, é importante analisar aí. Nessa etapa, cabe refletir acerca disso,
Questionamentos são interessantes nessa etapa para servir. Aí, ó, por exemplo, lembrando que o Sebrasp gosta dessa estrutura de exemplificação. Então, eu sempre falo com o candidato, deu para exemplificar, exemplifica, tá? Bom, a segunda consiste nisso. No tocante ao ambiente, tem que observar a tecnologia, a conjuntura econômica. Aqui, ó, também ele vai usar mais ou menos uma estrutura de acréscimo. Elementos como, é exemplo, né, gente? Arranjo, estrutura, método de trabalho, qualidade, desempenho são exemplos de itens que podem ser vistos ali. Por fim, na última etapa, considerando-se variáveis ambientais e internas, aí ele fala, é importante considerar objetivos. Então, basicamente, eu preciso da sua estruturação de texto focada em apresentar esses eixos, tá? Apresentar esses eixos e, na sequência, fazer o quê, gente? Desenvolver esses eixos. Então, é o modelo que mais funciona para o Sebrasp. Voltando aqui para o nosso esqueminha, o que a gente faz? Desenvolvimento de ideia relacionada ao tema, e aí esse desenvolvimento ou ele vai para cá ou ele vai para cá. Ele geralmente apresenta, né? Aqui, ó, a apresentação dos aspectos a serem desenvolvidos no texto. Não precisa ser criativo, precisa escrever certinho, sem erro, frases mais curtas. Então, isso significa que, aí, vamos supor, se eu tenho vários itens, eu vou apresentar esses 3 itens. Se eu tenho 4 itens. Aqui pode ser uma conclusão ou um item, depende da proposta. Não tem jeito de você pensar num plano de texto sem uma proposta, não. Bom, dito isso, nós já sabemos que existe uma estrutura básica. Agora eu vou te apresentar como é que o Sebrasp trabalha esses temas. Vou trabalhar mais temas com vocês, tá? Então, nós estamos pensando nisso aqui, ó. Dicas gerais com foco no Sebrasp para você entender a dinâmica da sua organizadora. Você já tem uma noção de estrutura. Agora vamos para essa dinâmica aqui. Peguei a primeira proposta e aí eu já vou pensando no modelo de texto que a gente vai ter. Aqui eu printei do Sebrasp, eu optei por isso aqui para vocês entenderem assim, por que a Flávia está fazendo um texto motivador curto na elaboração dos temas, ou os professores de área específica estão fazendo textos curtos, porque é assim que o Sebrasp trabalha. Como é que é a baliza de correção? Vai dar todo o conteúdo e depois eu vou elaborar o texto para você. Então, ó, sua proposta no dia da prova é isso daqui que você encontrou. Ao domínio de conteúdo serão atribuídos 10 pontos, total, dos quais até 0,5 pontos serão atribuídos ao quesito apresentação e estrutura textual. A estrutura textual ou vai ser referente aos comandos do texto ou vai ser referente a um determinado conteúdo que está na proposta. Aqui, ó, motivação no trabalho sempre foi um assunto, isso é um tema de administração, ó. Motivação no trabalho sempre foi um assunto de grande importância na área de administração. De fato, várias teorias, diversas, aqui você podia citar o Xavenato, tá? Falei dele aqui, lembrei. De fato, diversas teorias foram propostas para explicar como se desenvolve a motivação humana no ambiente corporativo. Nesse sentido, uma das mais discutidas foi a teoria dos 2 fatores. Ai, Flávia, e se eu não conhecesse a teoria dos 2 fatores, meu filho? Aí quer dizer que você estava perdido, porque no Sebrasp é muito isso, é muito específico, né? Você teria que saber, ó, para vocês entenderem quais são esses fatores motivacionais. Então, você tem fatores higiênicos, fatores motivacionais em si, né? Aí, beleza, te deu um texto que deu origem a diversas variantes, beleza? E aí, autores diversos também vão trabalhar isso aqui. O teórico mais importante para isso aqui seria esse daqui, ó. Ah, Flávia, mas eu posso citar um outro autor. Sim, pode citar um outro autor, mas seria legal você já pensar em alguma coisa nesse sentido. Então, você está pensando nisso aqui. Eu não estou dando aula disso aqui não, tá, gente? Não sei essas matérias, não. Lembrando, quem vai fazer isso é o professor da específica com vocês por meio do PDF. No caso aqui, eu só estou te mostrando como é que a sua banca trabalha. É bem fechado, você tinha que saber essa teoria. Considerando o fragmento de texto acima, desculpem, passei rápido aqui,
Considerando que esse fragmento tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo, nós já sabemos que é um dissertativo expositivo, acerca da teoria dos dois fatores. Em seu texto, faça necessariamente o que se pede a seguir. Texto pequeno, contextualizando a proposta, indique o autor. Oh, se eu não soubesse o autor, morri. E as premissas básicas citadas da teoria. Valia 3 pontos. Indicar o autor e citar as premissas básicas da teoria. Então, beleza. Você ia ter que citar as premissas básicas da teoria. Flávia, eu pesquisei, tá, gente? Pesquisei na baliza do Sebrasp. Então, beleza. No primeiro parágrafo, eu já poderia fazer isso aqui, ó. Aderente à introdução. Eu poderia colocar isso aqui na introdução, não tem problema nenhum. Eu ia falar quem é o autor, ia falar que são fatores higiênicos e fatores motivacionais. E aí ele pediu as premissas básicas da citada teoria. Ah, vai falar que dentro dos fatores higiênicos tem realização, política da empresa, supervisão, relacionamento com o chefe, condições de trabalho, salário, relacionamento com os colegas e segurança. Dentro dos motivacionais, realização, reconhecimento, trabalho em si, responsabilidade, avanço na carreira, crescimento profissional. Eu tô falando básico, tá, gente? Lembrando que eu não sou da área, pensando no que o Sebrasp trouxe como referência. Descreva os elementos que caracterizam cada um dos fatores dessa teoria. Então, ó, na introdução, eu vou falar qual que é a teoria e o autor. Depois eu posso fazer um parágrafo para fatores higiênicos, outro parágrafo para fatores motivacionais. Ficaria melhor, né, gente? Então, aqui, ó, item A tá aqui. Vou chamar isso aqui de item A, tá? É a minha introdução. Só para você pensar no plano de texto. Item A tá aqui, é a minha introdução. Fiz esse item A. Item B, esses 2 parágrafos. Eu fiz aqui desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Porque aqui, ó, descreva os elementos que caracterizam cada um dos fatores dessa teoria. São 2. Jogar os 2 no mesmo parágrafo não vai fazer tanto sentido, então eu preferi dividir em 2. Apresente exemplos específicos para cada um desses fatores. Eu não vou fazer um parágrafo para exemplificar. Eu vou fazer B mais C. No D1, eu vou colocar os fatores higiênicos, mais o que? Exemplos. Fatores motivacionais, mais exemplos. E se sobrar linha, eu vou fazer uma pequena, o quê? Conclusão, falando sobre essa teoria, a importância dela, fazendo um fechamento, entendeu? O que eu quero te mostrar? Eu tinha 3 tópicos aqui, ó, A, B e C. Como eu organizaria esse texto? Na introdução, ou seja, no primeiro parágrafo, eu apresentaria o item A. Eu falaria do autor e das premissas básicas da citada teoria. Eu faria aqui o fator 1, que são os fatores higiênicos. Eu faria no B aqui, ó, fatores motivacionais. Só que já respondendo os itens B mais C, porque descreva os elementos que caracterizam e exemplifique. Então, eu ia fazer B mais C, B mais C. E eu tentaria fazer uma conclusão falando que os 2 fatores são importantes para a satisfação do indivíduo, para uma qualidade de vida, né, para o crescimento, para a saúde mental. Eu poderia até falar de algumas outras coisas, pensando ali na conclusão do meu texto, beleza? Coisa resumida. Se eu fosse dividir esse texto, mais ou menos 5 linhas para cá, porque é só indicar o autor e as premissas básicas da teoria que você vai desenvolver embaixo, né? Aqui, mais ou menos 10 linhas. Aqui, mais ou menos 10 linhas. E a conclusão com mais ou menos 5, voltando aos aspectos centrais da minha teoria. Isso eu tô falando para você aprender a ler a proposta e como é que você vai estruturar o texto. Tá vendo? Você não precisa ser dessa área para pensar nisso, não. Você precisa pensar assim, ó, se eu tenho 2 fatores, eu tenho que explicar cada um e colocar exemplo. O melhor para isso não é responder cada um em um tópico, não é o melhor. Para esse caso aqui não seria o melhor. Seria melhor você falar dos fatores higiênicos e exemplificar, falar dos fatores motivacionais e exemplificar e colocar sobre a importância desses 2 fatores, beleza? Então, ok. Isso aqui foi um tema, inclusive, de uma prova de TRE. Pra vocês terem uma ideia, na área de administração, tá? Administração pública.
que é qualquer curso superior, tá? Bom, aí vou pegar essa prova da Anatel só para a gente ter uma referência. Em termos de distribuição, ó, total de pontos para o conteúdo, aqui a gente tem 0,5 ponto distribuído, que é mais ou menos, né? A gente vai pensar ali 5% para a parte de apresentação e estrutura textual. E aí, o que foi pedido? Ó, considerando, não tem nem texto motivador. Ah, pode, Flávia? Pode. Aqui, ó. E eu quero te mostrar isso porque na hora que você pegar uma proposta sem texto motivador, você já sabe que isso é possível no Sebrasp. Ou textos muito curtos ou sem. Mas tem hora que tem alguns maiores. A gente vai trabalhar com todos os padrões. Gente, nós fizemos uma reunião de alinhamento com a equipe para montar esses temas. A gente analisou mais de 100 temas do Sebrasp para fazer uma coisa bem fidedigna para você, tá? Considerando a atitude e a visão interativa em face do planejamento, redige um texto dissertativo acerca dos tipos, aqui ó, comecei a entender, e das características dos princípios gerais de planejamento e dos princípios o que específicos do planejamento. Então, acerca dos tipos, planejamento tático, estratégico, operacional, características gerais e características o que específicas dos tipos de planejamento. Se eu fosse fazer esse texto, eu faria uma introdução falando de planejamento em geral, falando que a gente tem planejamento tático, estratégico e operacional. Aí depois eu faria um parágrafo para planejamento tático, outro para estratégico, outro para o quê? Operacional, só que na ordem, tá? Primeiro o estratégico, depois o tático, depois o operacional, põe na ordem para ficar mais lógico o texto, né? Uma introdução falando dos tipos em geral. E aí, ó, eu quero um texto citativo acerca do tipo, tá? E características dos princípios gerais de planejamento. Então, eu quero os princípios gerais. Então, eu apresentaria os tipos e características aqui, ó. Princípios específicos do planejamento. Ah, então vou colocar estratégico, tático e operacional e os específicos, né? E tentaria fazer uma mini conclusão. Tentaria fazer ali um fechamento de texto. Eu tenho 2 tópicos. Se você observar, está dividido em 2 tópicos, ó. Acerca dos tipos e características gerais e dos princípios específicos, o quê? De planejamento. Mas eu dividiria os tipos e dentro eu falaria dos gerais e específicos. Aqui, ó, para cada tipo. Beleza? Só para você ter uma ideia. E é isso que o Sebrasp trouxe na baliza. Então, uma organização desse texto poderia ser feita dessa maneira. A gente está pensando aqui em organização, para você entender a dinâmica da sua banca. Prova ICMBio, essa proposta já foi uma proposta um pouco maior, ó. Considere a situação hipotética apresentada. Nossa, Flávia, estilo estudo de caso? Sim. Mas aí não tinha que vir escrito estudo de caso? Não. Só de ser um texto dissertativo de área, ele pode fazer isso, tá? E também na hora que você olhar aqui, ele fala de conceitos relacionados à área mesmo. Então, ó, mesma coisa, só que equivalia 20 pontos, 5% para aspectos de legibilidade, respeito às margens e estrutura textual. O mais normal é que seja 5%, pode ser até 10%. É igual, gente, o mais normal é multiplicar por 2. Na prova do TSE vai multiplicar por 10 o erro de português. Então, ó, o Balancing Score consiste em uma ferramenta de gestão por meio da qual é possível traduzir a visão e a estratégia de uma organização em múltiplas medidas de desempenho que possam ser monitoradas e gerenciadas ao longo do tempo. Seu uso possibilita as organizações, é claro, gente, que nós vamos ter muito mais tema de direito e de administração pública no Sebrasp do que temas de outras áreas, mas tem também, tá? E aí a gente vai disponibilizando para você, por exemplo, temas anteriores aderentes ao que está no seu edital, beleza? Perto do que tá. Mas o ideal é você perceber como é que é cobrado. Então aqui ele deu um conceito, beleza? Seu uso, então o uso dessa ferramenta possibilita as organizações alcançar seus objetivos de modo sustentável e reforçar suas vantagens competitivas em curto, médio e longo prazos.
Além disso, né, na ferramenta são previstas relações de causa e efeito entre as dimensões de desempenho para que a organização possa ser gerenciada ao longo do tempo. Então, ele definiu mais ou menos a ferramenta e falou para que ela serve. Considere a seguinte situação hipotética. Para aumentar sua competitividade no mercado, uma organização estabeleceu como base na ferramenta as seguintes dimensões: cliente, processo de negócio, aprendizado, crescimento financeiro. Em relação a cada uma dessas dimensões, a organização definiu um conjunto de medidas de desempenho conforme na tabela. Cliente, lealdade do cliente, LC, pontualidade na entrega, PE. Processo de negócio, qualidade do processo, QP, e ciclo de processo, CP. Aprendizado e crescimento, capacidade dos empregados, CE. Financeiro, retorno sobre o capital empregado. Então, ele citou aqui. Com base nessa situação hipotética e considerando o fragmento de texto como meramente motivador, elabore um texto dissertativo abordando necessariamente de forma justificada os seguintes aspectos: dimensão da ferramenta, que representa o objetivo final da organização, relação de causa e efeito entre as medidas da dimensão utilizada aqui. Um valeu 9 e outro valeu 10. Neste caso aqui, ó, eu faria um texto apresentando primeiro as, né, vamos dizer assim, medidas, o conjunto de medidas. Quais eram aqui, ó, com base nessa tabela, tá? Eu faria uma introdução apresentando isso. Depois, eu faria, né, com base nessas medidas, o objetivo final. E aí a relação de causa e efeito entre as medidas. Às vezes eu até trocaria a ordem aqui, tá? Que ficaria melhor. Isso não tem problema. Só tem que ficar fácil de identificar, né? E ainda tentaria fazer uma conclusão sobre a relevância da ferramenta. Então, nesse caso aqui, ó, eu faria por tópicos mesmo, porque esse está mais aderente a isso. Mas eu apresentaria as medidas primeiro, porque é a partir delas que eu vou desenhar aí como esse processo se daria. Então, cada caso, gente, vai ser um caso. Aqui, que eu tô mostrando para vocês é como é que as propostas são feitas. Por quê? Na hora que eu te entregar uma proposta, você vai falar assim, nossa, essa tem 6 itens. Existem propostas do Sebrasp com 6 itens. Nossa, essa tava curta, só tinha 2. Existem propostas do Sebrasp com 2. E na sua área eu vou conseguir fazer de todos os jeitos. Eu não, né? Professor da área específica. Mas nós fizemos uma reunião de alinhamento exatamente para não montar tudo igualzinho, porque a gente não sabe como é que vai vir. Então, o ideal é que a gente faça propostas de maneiras diferentes para que você se sinta mais seguro no dia da prova. Esse aqui é o nosso objetivo, tá? Bom, uma vez conhecido o perfil da sua banca, a gente já pode ir para o que é, então, a sua discursiva. Aqui a gente está pensando em características gerais do seu texto. O que ele é? Então, ó, seu texto vai ser formulado a partir de determinado assunto de área. Então, ó, as questões discursivas são aquelas em que o candidato precisa de formular uma resposta. Não é bem um texto dissertativo opinativo, né? Então, elas abrangem uma grande variedade de temas relacionados à área do candidato. E as questões também vão ter uma grande variedade de formatos, em se tratando do Sebrasp. Questões com um tópico, vários tópicos, questões que você vai poder dividir o texto por número de tópicos e algumas que não vão permitir isso. É importante exemplificar, então. Em regra, o que a gente vai avaliar é o conhecimento técnico do candidato. Então, a capacidade que ele tem de analisar, relacionar e expressar conceitos de forma clara e coerente. É isso que é uma discursiva. As questões discursivas não se prestam à apresentação de um posicionamento. Então, você está fazendo um texto que é predominantemente expositivo e se baseia em temas específicos previstos no seu edital. Então, o seu texto tem caráter expositivo, se baseia em temas previstos no seu edital, beleza? Isso aí, vamos dizer assim, é inegociável, você não pode fazer outra coisa. Então, o aluno quer, eu quero falar sobre outra coisa. Não tem jeito, é o que está previsto no seu edital.
Bom, aí, pensando ainda nas questões discursivas, a gente sabe que em concurso público, né, a gente tem uma abordagem que deve se dar dentro do contexto proposto, e o mais importante é que o candidato tem que desenvolver todos os itens propostos. O que você tem que observar, gente? Os verbos que estão dentro do comando da questão e também os substantivos, porque depende de como a questão veio formulada. Se eu falo, por exemplo, assim, etapas é substantivo, conceitos, né, processos, a gente está observando os substantivos que estão aqui. Agora, eu também preciso olhar o que é para eu fazer. Explicar, exemplificar. Então, quando eu penso, olha para o verbo, você vai explicar, você vai conceituar, você vai relacionar, você vai exemplificar. O que está pedindo ali? Então, isso aqui vai definir o que você vai fazer. E aqui, no caso dos substantivos, vai definir qual é realmente o teor do seu conteúdo. Ah, então eu quero etapas, eu quero processos, eu quero fases. O que eu estou pedindo? Especificamente, para você realmente ter uma adesão da compreensão ali do tema, tá? Antes de começar a escrever, certifique-se de entender completamente o tema e as perguntas. Essas perguntas normalmente são os itens, não é bem uma pergunta com interrogação, tá? Comandos explícitos ou implícitos da questão. Ó, deixa eu só te mostrar o que eu tô falando aqui, porque às vezes fica mais fácil olhando para as propostas da sua própria banca. Aqui, ó, quando eu falo assim, abordando necessariamente, o verbo é abordar. Dimensão da ferramenta que representa o objetivo final. Então, é dimensão e objetivo final. Relação de causa e efeito é relacionar, ó. Causa e efeito entre as medidas. Então, você está pensando aqui, mesma coisa. Considerando um texto retativo acerca dos tipos, características dos princípios gerais e características a partir de princípios o quê? Específicos. Indicar o autor e as premissas, descrever os elementos, apresentar exemplos, que é a mesma coisa de o quê? Exemplificar de cada um desses fatores. Então, compreender e ler a proposta de maneira adequada, né? Ler e compreender, na verdade, é o que vai fazer aí você, como é que eu posso dizer? Alcançar uma nota mais alta, tá? Bom, então pensei nisso aqui, tenho que ler o tema, atender aos comandos explícitos e implícitos que, dependendo, estarão ali na questão. Eu sugiro que você destaque as palavras e as diretrizes ali daquele comando para assegurar a resposta adequada ao texto. Defina as seções do texto, observando tudo que foi pedido. O que é definir as seções do texto? Como é que você vai fazer os parágrafos? Então, qual a estrutura adequada? Então, para cada proposta que você tiver na nossa oficina, eu vou tentar explicar para você no seu PDF por que a gente sugeriu aquela estrutura de texto. Aí sou eu mesmo, né? Eu li a proposta, li a grade de correção lá do professor e por que aquela estrutura foi a mais adequada. Ah, porque, por exemplo, pediu exemplo e eram vários itens. Não faz sentido eu fazer um parágrafo somente de exemplos de coisas variadas, aleatórias, e um parágrafo com conceito. O certo é eu conceituar, exemplificar. Na verdade, conceituar, explicar, exemplificar. Conceituar, exemplificar, explicar cada item. É o que vai fazer mais sentido, tá? Organize os seus pensamentos. Você vai fazer rascunho ou não, depende ali do tempo que você dispuser. Geralmente no Sebrasp dá tempo de fazer rascunho, geralmente é possível, tá? Mas você tem que treinar fazendo isso. Faça um breve esboço ou um plano de texto. Isso aqui é um breve esboço, é um rascunho. Ou pelo menos, gente, defina lá o que você vai escrever em cada parte do texto para que não fique nenhum tipo de comando sem resposta. Então, isso vai garantir que todos os aspectos necessários à questão sejam, de fato, respondidos. É o mais importante, tá? Introdução clara. Vá direto ao ponto. Como eu falei, em algumas situações, dá para você abrir mão da introdução no Sebrasp.
Como eu também já te disse, existem candidatos que tiram nota máxima sem introdução, porque às vezes o texto não precisa. Ele já começa de uma determinada fase. Então, você abre o texto já falando assim, ó, sei lá, na criação do método tal, e fala desse método, e já era o primeiro tópico. Mas dependendo do tema, vai ficar melhor você fazer uma nota de apresentação, umas 4 linhas, 5 linhas ali de apresentação. Então, assim, comece com conceitos fundamentais relacionados ao tema, ressalte a importância desses conceitos sempre que possível na administração pública, dentro do que fizer sentido. Lembra que é o que foi perguntado, tá? Então, a mesma coisa. O que eu acho que é mais importante é isso aqui, ó. Se houver algum tópico na discursiva que se encaixa na introdução, você deve usar esse espaço para responder, se for um conceito, né? Faça uma frase inicial de contextualização, já se atendo a alguns dos quesitos da prova. Assim, você não corre risco de ficar sem linhas para responder a tudo o que foi proposto no comando da questão. O ideal é você organizar o que vai ser feito no texto, fazer esse breve esboço, um plano de texto, tá? E aí eu vou fazer alguns com vocês, só que aí já pensando em temas específicos. Não tem jeito de eu fazer aqui com todo mundo, né, temas variados. No corpo do texto, desenvolva os conceitos e elementos solicitados no comando da prova de forma estruturada e lógica. Não dá para falar que cada tópico é um parágrafo. Eu adoraria falar isso, mas você já percebeu que tem hora que não faz sentido. Então, cada parágrafo deve conter uma ideia central clara, apoiada por fatos ou explicações. Sempre que possível, exemplifique. No Sebrasp, gente, exemplo vale a vida. O Sebrasp traz com frequência, o que manda vai ser a grade de correção, tá? Então, o Sebrasp traz com frequência exemplos na grade de correção. Atenha-se a eles, que isso vai ser o mais importante. Cite, se for o caso, a legislação de apoio ou o autor da corrente usada no desenvolvimento de texto, que é outra coisa que a gente tem que aprender a fazer. O Sebrasp, gente, tem hora que ele pede a legislação mesmo, e não tem jeito. Você viu aqui uma questão que ele pediu o autor. Qual é o autor? Então, tem que falar o autor. Como se trata de um texto técnico, será sempre necessário, tá? Você expor os tópicos que foram pedidos, mas não vai ser sempre necessário colocar a conclusão. Então, a conclusão pode não ser necessária. A gente pode fazer um fechamento com o próprio tópico do texto. Agora, se der, você tenta encaixar pelo menos uma frase ali, né, que faça um fechamento do texto. Isso vai ficar melhor. Então, nesse caso aí, a gente pode pensar assim, se for possível, você vai tentar encaixar uma frase que finalize o seu texto, vai fazer mais sentido, tá? Bom, o que mais que a gente sabe? Você vai se valer de uma linguagem formal e técnica, lógico, e aí quando a gente fala técnica, se necessário, dependendo do que for pedido, porque senão você vai ficar usando lá, às vezes, um latinismo, uma coisa que não tem nada a ver. Então, é para usar uma linguagem técnica sempre que ela for adequada ao desenvolvimento do tema. Vou dar um exemplo. O pessoal da área de TI vai usar termos técnicos. Flávia, e quando for um termo técnico, eu preciso, por exemplo, desenvolver uma sigla. O Sebrasp não costuma tirar ponto quando a sigla é diária e não foi desenvolvida. Não costuma, tá? Mas o ideal é sempre desenvolver. Se for um estrangeirismo, o ideal é, às vezes, abrir parênteses e colocar o termo em inglês. É o melhor para você, é o mais seguro. Mas olhando as grades de correção do Sebrasp e olhando provas corrigidas por essa banca, ela não tem tirado ponto pela ausência de especificidade de sigla. Só que o manual, por exemplo, do avaliador, ele fala que as siglas têm que ser desenvolvidas na primeira referência. Então, arriscar é bobagem. Bom, logicamente, tá? No caso da linguagem, você vai evitar frases muito curtas e frases muito longas. O ideal, frases com cerca de 3 linhas.
Não se valha de recursos figurados. Então, por exemplo, remédios constitucionais. Embora seja uma expressão muito usada, eu já vi o Sebrasp tirar ponto. Eu já vi ele não tirar, porque isso depende do corretor, gente. E já vi tirar. Entendeu? E aí o problema é o seguinte: quando tirou, a gente recorre. Não consegui deferimento nesse recurso, infelizmente. É igual o que eu falei com vocês. Vez que, eis que, já vi o Sebrasp cortar mais de uma vez em prova de candidatos. Então, né, vamos dizer assim, eu vou mostrar isso para vocês em outra aula. Nesta aula, eu vou pegar trechos como esse texto do Luigi e vou mostrar o erro que o Sebrasp considerou naquela linha. E te mostrar assim, ó, tá vendo? Ele considerou isso aqui. Principalmente esses que a gente acha que não tira ponto, tá? Porque quando é um erro de acentuação, ortografia, é claro que você sabe que vai tirar, né? Concordância. Não utilize gírias, coloquialismo, ele tira impropriedade de vocabulário, tá, gente? Em relação à linguagem técnica, o uso deve ser motivado, tem que ter justificativa para você usar essa linguagem, tá? Tem que ser necessária a produção de sentido específico e tem que ser adequada à construção do texto. Não utilize estrangeirismos ou tecnicismos desnecessários, porque tem estrangeirismo que é necessário também. Então, em administração pública tem um monte, na área, por exemplo, de TI tem um monte, e aí vai ter que usar mesmo. Evite construções rebuscadas, inversões sem sentido, preciosismos dentro da frase, enfim, isso aí pode deixar o texto um pouco ruim. Mesma coisa, evite repetir palavras, evite deixar o texto sem, vamos dizer assim, os mecanismos coesivos mais adequados à progressão das ideias. O ideal é você mostrar que você dispõe de sinônimos, hiperônimos, hipônimos, palavras mais amplas ou palavras mais específicas que possam ajudar na dinâmica do texto. Então, você vai falar administração pública, aí depois você pode usar nesse espaço de trabalho, usou uma expressão mais ampla. A administração pública é um espaço de trabalho, aí usou nesse espaço de trabalho. Não precisa ser um sinônimo sempre, sabe? Então, vai se valer desse recurso para mostrar que você tem uma certa fluência. Baseie-se em fatos e dados. Então, claro que no caso de um texto de área, não adianta você tirar conhecimentos de trás da orelha. O aluno fala e me pergunta assim, Flávia, se eu não tiver conhecimento técnico, sinto muito, não vai dar para você. Não tem jeito. Quem estudou, leva. Quem não estudou, passa vergonha e volta para fazer o próximo concurso. Então, como é um texto de área, aqui ó, um texto de área específica prevê, por óbvio, conhecimento específico, não tem jeito, tá? Demonstre que você tem domínio profundo acerca do tema, relacionando conceitos a fatos e dados dentro do tema. Não tem outro jeito. Escreva de forma clara e coerente. Evite frases longas e complexas que podem tornar o seu texto confuso. A gente já sabe que as frases têm que ter ali mais ou menos 3 ou 4 linhas. Eu prefiro até frases menores, com no máximo 3 linhas. Isso é importante para a cadência das ideias. Utilize termos anafóricos, utilize conjunções para poder marcar as sequências do texto. É o que a gente precisa aí para garantir a clareza. Reitere os comandos de prova estrategicamente no texto. Repita, copie, tá? Tipo assim, quanto aos efeitos de medicamentos, vamos pensar que era um tema da área de saúde, tá? Então, quanto aos efeitos de medicamentos intravenosos, beleza. Já em relação, então, é porque eu estava perguntando sobre isso aqui, ó, efeito de medicamentos intravenosos. Vamos supor. Já em relação às técnicas de aplicação, então estava pedindo aplicação desses medicamentos intravenosos. Então beleza, já sei. Então quando eu falo assim, ó, faça literalmente a conferência ponto a ponto do comando da prova com o seu texto. Certifique-se de que todos os comandos foram escritos, repetido mesmo, copiado, tá? Do jeitinho que estava na sua prova, beleza? Porque isso mostra que você não fugiu ao tema. Num texto de área, é isso mesmo, você tem que reiterar esses comandos, tá? Revisão final. Antes de passar o texto para a folha definitiva, revise para evitar desvios gramaticais, de pontuação, de ortografia. Lembra que no caso do TSE, nós vamos multiplicar esses desvios por 10. 10 vezes
número de erros dividido por número total de linhas. Sebrasp nunca foi tão mal com você em se tratando de descontos em língua portuguesa. Atenção para não pular palavras ao transpor o texto para a folha definitiva de respostas, porque isso acontece, tá, gente? Então tem que fazer assim, tudo pensando no tempo de prova mesmo, direitinho. Flávia, você recomenda rascunho? Eu recomendo ou rascunho ou um esboço de texto, gente, pelo menos o básico. Bom, otimize seus estudos. Porque, como a gente está falando de um texto de área, você está estudando para a prova objetiva. Estudar para a discursiva não é perder tempo. Quando é tempo de atualidades, eu fico até com dó do povo. Porque o menino está lá, coitado, estudando direito para morrer, estudando, sei lá, a parte específica do concurso dele. E aí ele ainda tem que estudar, tipo assim, coisas muito, muito amplas que podem cair dentro do texto dele. O menino está estudando racismo estrutural, aí ele está estudando racismo ambiental, aí ele está estudando, sei lá, políticas públicas, saúde, empoderamento feminino, aí é muita coisa para você, de repente, envelhecimento da população mundial. Então, e ainda tem que estudar, às vezes, algum conflito externo e o impacto disso na agricultura no Brasil. Tudo pode cair quando é tema de atualidades. No seu caso, não é isso. Então, olha que coisa legal. Tudo que você estiver estudando para a objetiva também serve para a sua discursiva. Então, ó, há vários estudos que apontam que a atividade escrita, que essa atividade psicomotora, ela te ajuda a gravar. Vamos imaginar que você vai fazer a leitura ou, porque pode ser um PDF, ou uma videoaula de um tema de área. Nosso curso não contempla isso, tá? Vamos supor que você vai fazer isso, sei lá, com professores variados. Existem vários cursos muito adequados. Então, Flávia, eu faço no GRAM, eu faço no Estratégia, eu faço no Direção, eu faço com a Giovana Carranza, que eu acho que é uma excelente professora, principalmente na área de administração pública. No Direito, vocês vão ter vários, né, gente? Excelentes. E, principalmente, como cai direito eleitoral, penal, constitucional, administrativo, não dá nem para citar, que é muita coisa para quem vai fazer analista judiciária, área judiciária, civil também. Então, tema de área, você pegou ali. Você vai estudar um PDF ou vai assistir uma videoaula ou vai optar, inclusive, pela combinação desses dois, videoaula mais PDF. Geralmente, você vai tentar uma estratégia de o quê? Memorização, resumo, esquema ou ficha. E isso, logicamente, gente, cada aluno vai fazer do seu jeito. Essa estratégia de memorização, ela pode ser feita ou não, tá? Bom, depois... O que eu sugiro? Aqui também, logicamente, eu tô pensando que você vai fazer o quê? Questões, óbvio, tá? Mas o que eu sugiro? Que a partir desse estudo seu, você já faça um texto simulando uma questão, o quê? Discursiva. Você sabe que o padrão do Sebrasp é um texto de 30 linhas. Gente, tem vários estudos que mostram que essa atividade escrita, ela é altamente aderente à memorização. Então, eu estou querendo que você otimize os seus estudos. Vamos supor que você estudou lá, sei lá, orçamento público. Então, estudou orçamento, você vai estudar do seu jeito, do jeito que você já ia, PDF, questão, papapá. Depois que você estudar, simula na sua cabeça, mesmo que eu não tenha formulado um tema, você vai lá e faz um texto de 30 linhas resumindo aquilo ali, organizando em tópicos, inventa uma proposta para você, porque quem tem que tomar posse no concurso é você, então o seu aprendizado ele tem que ser muito ativo. Eu vou fazer o melhor que eu puder daqui, mas eu já quero que você crie uma consciência que você pode otimizar o seu estudo, porque tudo que você está estudando para a prova objetiva pode ser o conteúdo da sua prova discursiva. Absolutamente tudo que está na parte específica, tá? Então, toda vez que você terminar uma matéria inteira, sei lá, pegou um tópico inteiro, beleza? Estou sem um livro aqui específico de área, mas vamos supor que você estava com um tema lá, sei lá, pegou um tema geral, beleza? Pegou esse tema, gente, crimes contra a administração pública, beleza? Não sei se quer isso não, tá, gente? Vão lembrar, eu não sou professora dessas áreas nenhuma. Mas vamos supor que você tivesse crimes contra a administração pública, crimes contra o patrimônio, sei lá, tanto faz. Pegou isso aí, crimes contra a honra, são 3 temas de redação diferentes. Ou vai cair crimes contra o patrimônio,
ou crimes contra a administração pública, ou vai cair, por exemplo, crimes contra a honra. Ah, beleza. Ah, isso é de direito penal. Falar, beleza, mas se tá no seu programa, você pode fazer. Tipos de liderança, se tá no seu programa, você pode fazer. Se tá, rede de frio, pensando num tema da área de saúde, você pode fazer. Então, isso tudo aí é uma forma que você tem de otimizar os seus estudos. E é isso que eu espero que você faça desde o início. E daqui nós vamos seguir, né, coladíssimos ali, fazendo com vocês muitos temas e desdobrando esses temas da melhor maneira possível. Não dá, tá, gente, para eu saber tudo de todos os temas. Então, um combinado que a gente já tem que ter na nossa primeira, nos nossos primeiros contatos, tá? Imagina que nós vamos corrigir os textos de vocês com base nas balizas feitas pelo professor de área. Então, quando você fala assim, posso mandar um texto de outro tema? Eu sempre falo assim, o problema não é você mandar de outro tema. O problema é eu garantir a qualidade da correção sendo de outro tema. Porque eu não estudei em profundidade aquele tema. E aí, como é que eu vou garantir uma boa qualidade na correção? E aí, a correção ela é feita com base numa baliza, que é isso que a gente, vamos dizer assim, trabalha aqui, explicando todos os pontos que você deixou de colocar ou ressaltando os pontos positivos do seu texto. Então, o ideal dentro desse cenário é que a gente estude os temas para fazer uma correção boa. Então, quando você inventa moda de fazer um tema que eu não domino, ou que a equipe não estudou, que a gente não teve uma reunião de alinhamento com quem está formulando a proposta, não assistiu uma aula sobre o tema, essa correção ela pode ser menos criteriosa. E isso é ruim para você. Por isso que nós sugerimos 20 temas, tá? 20 temas, e você, dentro desses 20, pode escolher 10 para enviar para uma correção individualizada, que é importante para você saber como é que você está desenvolvendo o seu texto. E aqui também eu vou desenvolver alguns com vocês, mas aí já dentro de áreas específicas, porque aí não tem jeito de fazer um geralzão, beleza? Quando a gente voltar para os principais erros, aí vai ser geralzão de novo, tá? Aí vai ser, né, principais erros de português. Então, não precisa de específico. Mas agora eu preciso trabalhar um tema de analista judiciário, área judiciária. Outro tema de analista, área administrativa. Outro tema da área de enfermagem. Então, aí, estruturando o texto. Lembrando que eu não sou professora de área específica. Eu falo isso sempre, gente, que depois o menino fica achando que eu dou aula de tudo. Né? Nossa, que legal. Não, né, gente? Estudei horas aqui para poder, como é que diz o outro? Escrever um texto sobre rede de frio para o menino da área de saúde. Né? Então, cada hora é uma coisinha. Mas é isso, meu papel é escrever os textos. É igual o seu, né? Escrever os textos. E aí a gente vai escrever esse texto a partir de um conteúdo X, que a gente vai deixar sempre a fonte dentro do seu edital, que é o que tem que ser feito, beleza?